Oi, gurias, tudo bem? Mais um Trovando Fiado pra vocês. E hoje trouxe uma psicóloga maravilhosa, minha amiga de infância. De infância não, né? Da adolescência. Amiga, se apresenta, quem tu és, o que tu faz, onde vive. Então tá, eu moro em Capão da Canoa também, como a Thay. Sou psicóloga, atualmente sou psicóloga clínica. E faço algumas especializações na área de autoconhecimento, neuropsicologia, mais ou menos assim. Massa. Amiga, tu tá trabalhando com isso há quanto tempo? Trabalhando vai fazer um ano agora no final do ano. Vai fazer um ano. Isso. Maquiei ela na formatura dela, isso é muito importante pontuar. Qual que é teu Instagram, amiga? Meu Instagram é Psicologia Ivana Nunes. Não, vocês têm que ver o Instagram dela, vou até entrar aqui. Tem 11k, tá bom, amores? E ela dá muita dica de saúde mental. Ai, tu tava até falando do Enem esses dias, achei tão lindo os posts. Teve um seguidor meu que ficou me pedindo, assim, umas dicas pra conter a ansiedade. Porque ele tava tendo um surto mesmo, assim, de muita ansiedade, muito nervoso por conta da prova. E daí eu vou fazer um post geral já, porque é um momento muito importante, né? Sim. E normalmente as pessoas ficam muito E causa muita ansiedade, é verdade. Não, assim, eu só tenho amiga maravilhosa, né? A Anne também tá trabalhando super no Instagram dela. Inclusive, vocês seguiram muito ela. Quero que vocês acompanhem a Ivana também pra vocês verem, porque acho que é muito importante a gente acompanhar profissionais que se importem com os conteúdos e que respondam a gente, né? Claro que vai chegar uma hora, se Deus quiser, que tu não vai conseguir responder. Sim. Mas dar aquela atenção como tu dá é incrível, né? E a intenção, a criação do Insta foi justamente pra tornar a informação de saúde mental mais acessível, né? Sim. Porque fica muito institucionalizada a questão do saber psicológico, do cuidado, das patologias. Então eu sempre consigo abrir caixinha de perguntas ali, né? Sim, pra tentar acolher, né? Amiga, obrigada por estar aqui, tá? Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. Esse quadro eu quero que seja exatamente isso. Como é que falou? Deixar mais acessível. Isso, tornar. Tirar de institucionalizada. Desinstitucionalizar o saber. Exatamente. Então, pra gente ter, sei lá. Às vezes a pessoa não tem acesso a ir numa psicóloga, como não tinha acesso a ir numa fisioterapeuta pélvica, ou enfim, não tem amigas feministas, como foi meu primeiro vídeo de Trovando Fiado com a Maria, sabe? Pra tornar esse papo mais acessível. E como tem muita audiência no YouTube, eu acho que é meu dever, sabe? Principalmente porque eu me preocupo muito com isso. A minha vida mudou depois que eu comecei a ir na psicóloga. Mudou assim, eu posso te dizer que foi mara. Tem meses que eu odeio a minha psicóloga, porque ela me faz refletir muito, aí cansa. E faz parte, odiar. Senhora. Mas assim, é muito importante pra... Vocês viram, né, gente, no início do ano, amiga, eu surtei. Rolou várias polêmicas aqui no YouTube. E agora acho que eu tô me acalmando, tô conseguindo lidar melhor com isso. Porque a internet, ela pira a gente, né? Dá uma surtada, tive umas crises de baixa autoestima também. E eu queria saber de ti, como profissional, como fica a nossa saúde mental, nossa autoestima no meio da internet, digitais influencers e vida perfeita, e seguidores, e... Como que é? Como é isso? Então, né, a gente ainda não sabe quais vão ser os efeitos disso futuramente, porque é tudo muito novo, né? A tecnologia chegou e a gente tá aprendendo junto com o desenvolvimento da tecnologia como lidar com isso. Então a gente não tem idosos que foram expostos à tecnologia, isso, né? Que às vezes a gente tem profissões, né, muito padrãozinho, né? Bombeiro, policial. E hoje tu vai nas escolas, é muito engraçado fazer trabalho com criança e elas querem ser youtubers, digital influencer, né? Quer trabalhar com a internet, isso tudo é muito novo, então a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo. A gente sabe quais são os efeitos atuais, né? Que pode estar ligado à internet, como pode estar ligado também ao enfraquecimento das relações. Então a gente tem mais relações que antigamente, né? Porque pensa, antigamente você tinha relação com os seus familiares mais próximos e os vizinhos. Né? Hoje os vizinhos já não tem mais relação. Mas tem relação Detesto pegar elevador com meu vizinho, tipo. Sim, mas tu tem relação com uma pessoa que mora num outro estado, às vezes num outro país, né? E tu tem muita relação. Só que às vezes são relações mais frágeis, mais enfraquecidas, superficiais. Exatamente. Então a gente não sabe ainda como vai lidar com isso futuramente. E assusta, né? Assusta porque a gente tem crianças, assim, sendo expostas a conteúdos que não são pra sua idade, né? A gente não sabe nem a questão, assim, de efeitos físicos mesmo, assim, questão da visão, questão da audição, tudo isso é preocupante.
E as patologias estão cada vez chegando mais cedo, as crianças estão muito ansiosas. O que são as patologias? Transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, a depressão, que é a gente fala que é a doença do século, né? Por quê? Porque tem muito sofrimento aí. A gente vê sofrimento na internet, nas escolas. E isso tá repercutindo porque as pessoas estão se dando conta, a informação colabora pra isso também, mas porque tá se tendo muitos atos, assim, né, de comportamento de risco mesmo, pensamentos disfuncionais. Então tá tudo muito latente, assim, então a gente tá conseguindo olhar mais pra isso. Não que isso não existisse antes, existia, mas era mais mascarado. A gente tem até um post que eu falei assim, o vô bebia demais, mas não era alcoólatra, ele só bebia demais e batia na esposa, mas ele já tinha alguma coisa, né? Sim, e a gente não era falado. Não era falado. Então agora a gente consegue nomear mais as coisas, né? E até aquela relação, né? Será que hoje em dia as pessoas estão tendo mais depressão ou patologias, ou sempre existiu e agora que a gente tá procurando ajuda? Porque essa supervalorização do psicólogo e terapias, acho que meio que tá vindo há pouco tempo, né? Sei lá, uns 3 anos pra cá. Isso, também porque a psicologia, ela sempre foi muito elitista. Então, por muito tempo, só a elite tinha, digamos assim, a terapia era luxo. A gente tem postzinhos que hoje é prioridade, mas por muito tempo foi sustentado que era luxo. Sim. Então, digamos, de todas as especialidades da saúde, a psicologia, né, a terapia era pra quem tinha muita condição financeira. Depressão é doença de rico. Isso, exatamente, né? Porque ainda se tem isso, assim, de senso como, não quer trabalhar, né? Por que vai em festa, mas, né, tem... E quando, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Sim. Não é questão de ir em festa ou não ir em festa, de postar uma foto ou não postar. Sofrimento é subjetivo e a gente tem que aceitar o sofrimento de cada um. Sim. E respeitar esse sofrimento. É verdade. E tu falou da questão da autoestima também, né? Hoje em dia a internet permite que a gente veja muito a vida dos outros. Idealize. Algo. E a gente acaba não sabendo se aquilo é meu ou aquilo é do outro. Se eu tô fazendo aquilo porque eu quero mostrar ou se eu tô fazendo aquilo porque eu quero ter uma experiência, um encontro com aquilo. Então os encontros com as coisas a gente foi perdendo. Então eu vou numa praia, eu tenho um encontro com aquela praia. A praia não é a mesma depois que eu vou lá, nem eu sou a mesma. Mas não é ignorado aquilo. Né? Eu tenho um celular que eu tiro a foto da praia, né? Eu posto uma música. Um show, as pessoas não veem mais show. É só através da tela do telefone. Eu fui no show da Sandy esses dias, guria. Era só o telefone assim. E tipo, a Sandy na tua frente, mas tu tava vendo através de uma tela, que é um vídeo que talvez tu nunca mais vai assistir, porque não tem boa definição, é só barulho, porque a caixa de som é muito alta. Então tu deixa de curtir o momento pra... Tu perde a experiência total. Era mais fácil ter ficado sentado no sofá assistindo muito show. Em casa, porque se tu já tá vendo numa tela, que veja sentada na tua casa, nada a ver, não ter pagado, sei lá, R$300 no ingresso. Muito louco. E assim, tu acha que tem a ver a baixa autoestima com a internet? Tipo, tem a ver mesmo? É ligado? Ou a pessoa já tinha uma tendência a se... sei lá, criar essa patologia e... enfim. Tudo começa nas relações primárias, então é a relação que eu tenho com meu pai e com a minha mãe. Então, durante a gestação, a mãe, a mulher, vai criando uma relação com aquele bebê. Então ela vai falando com o bebê, ela vai colocando, né, apresentando mesmo na barriguinha, vai apresentando ele pro mundo, e vai conhecendo a voz do papai, a voz da titia e tudo mais. Quando ele nasce, a mãe faz esse primeiro papel do contato dele com o mundo. Então, tem muito do olhar materno sobre aquele bebê. Então, se a mãe não tem muito desejo, se a mãe não presta muita atenção no filho, se a mãe não gosta do filho, né? Isso também o bebê vai internalizando isso. Sim. Então, até ali os seus 5, 6 anos, é a família, né? Então, é quando, por exemplo, se ele faz um desenho, normalmente é um desenho rabiscado, e a mãe diz assim, não dá muita importância, né, ou toca no lixo, ele vai internalizando que ele não tem capacidades, ele vai internalizando que ele talvez não tenha muito talento. Então começa ali, inicialmente, tá? Depois vai ali pra adolescência, pros grupos, né, escola, se faz alguma atividade, futebol, canta, alguma coisa assim. Depois, e ali, né, neste momento. Isso, ele vai se abrindo pro mundo.
Então começa assim. Vai entendendo que ele não faz só parte da família, mas de um todo social. Assim, e vai descobrindo mais coisas. Às vezes Tá. é muito restrito a casa. Então ele vai começando a se desafiar e vai se conhecendo. E antes, sem a internet, ele tinha só essa experiência ali e tentava então entender as suas qualidades através daquelas relações. Agora, com a internet, ele tá exposto a muitas outras coisas. Então, existem muitos padrões a serem seguidos e que por mais que a gente fique lutando o tempo inteiro, ainda existe. Sim. Então, esse adolescente se depara com a internet, com um monte de padrões, com pessoas que têm a idade dele, que ganham milhões que ele, que tem milhões de condições a mais, e às vezes aquele padrão de beleza que ele não tem, que nunca vai ter porque não faz parte do biotipo dele, e, né, e ele tem uma beleza subjetiva, mas ele não consegue reconhecer, porque dizem que o que é belo é o outro. É o diferente dele. Não é o que ele se enquadra, né? Sim. E às vezes as pessoas não fazem nenhum esforço pra incluir ele nas relações. Sim. Então ali começa a reforçar isso. Então. E tudo meio inconsciente. Vai só absorvendo essas informações e entendendo que ele não é suficiente. Isso. E ele não entende como. Ele só entende que ele não se enquadra. Ele não se questiona que não. É as relações que estão erradas. Ele acha que ele que é o errado, que ele é inadequado, que ele não tem valor. Então aí ele já começa a se frustrar, porque ele começa a tentar várias coisas. Ele não se conhece. Então ele acaba testando e indo pra coisas que realmente ele não tem talento e ele não procura desenvolver isso. E daí começa um monte de frustração, uma atrás da outra. E daí começa a reviver os padrões da infância, que às vezes a mãe não validava, o pai às vezes era muito rígido, era 10-10, né, 8 não valia, 9 não valia. E daí começa a entrar nas relações mais exigente, não se dando conta, se culpando mais, assim, por não ser tão bom nas coisas, por não ter uma percepção ideal, não se enquadrar de certa forma. Então, quem tem essa tendência de ter alguma patologia provavelmente não é só por conta das redes sociais, é por todo um histórico familiar, social, enfim. Porque assim, eu lembro de um caso comigo mesmo. Acho que, não sei se nesse quadro eu nunca falei, mas eu já tive anorexia, bulimia, tive transtorno de imagem alimentar também. Então assim, foi 2 anos da minha vida muito pesado, sabe? Onde tudo eu me culpava, eu tinha muita baixa autoestima e vira e mexe isso volta. E é até assustador hoje em dia trabalhar com as redes sociais e ter muita gente me assistindo e as pessoas falarem, nossa, eu queria ter a autoestima que tu tem, eu queria ter a força que tu tem, eu queria falar o que tu fala, eu queria saber o que tu sabe. E claro, né, por eu não expor, a pessoa não entende toda uma luta que me trouxe até aqui, que de vez em quando me dá recaída. Mas lembro de umas situações onde eu tava muito frustrada com o meu corpo, enfim, com todas essas doenças que eu tava. E eu assistia umas blogueiras na época que eu seguia muito fitness. E cara, aquilo me deixava tão mal, tão frustrada, com tanta raiva de eu não acordar às 5 horas da manhã pra poder ir malhar, não ter condições, não ter o corpo que elas tinham, não conseguir comer as comidas que elas comiam. E eu tipo, me olhava no espelho e pensava, é por isso que tu é feia, porque tu não faz o que aquela menina tá fazendo. Imagina, tu acordou 8 horas da manhã, por que tu não acordou às 5, não foi andar no calçadão? Por que tu não pagou uma academia mais cara, não paga um personal? Ou por que eu comia pizza no final de semana, sendo que aquela blogueira só postou salada esse final de semana? Então era uma comparação. Hoje eu vejo que, óbvio, a culpa não era dessas pessoas, apesar do que ela estava fazendo era um desserviço, né? Eu lembro, com essa informação vocês vão saber quem é que eu tô falando. Que ela disse assim, tu não tá conseguindo emagrecer? Tira um nude teu, manda pra tua melhor amiga. Quando tu comer um hambúrguer, pede pra tua melhor amiga expor esse nude na internet. Tipo assim, que absurdo. Um terrorismo. E eu quando ouvi isso, eu pensei, cara, só assim eu vou conseguir emagrecer mesmo. Então, e tu começa a acreditar naquilo. Comecei a acreditar que, bom, se eu não tô conseguindo fechar minha boca, então tem que ser na base da ameaça, né? E lembro dela falar também pra gente, não tá conseguindo emagrecer, tá com vontade de comer hambúrguer? Come hambúrguer pelado na frente do espelho pra tu ver a banha escorrendo na calcinha. E eu fiz isso, cara. Então, tipo assim,
eu tinha, depois disso eu comecei a ter um transtorno em me olhar no espelho, porque eu lembrava de eu comendo um hambúrguer na frente do espelho, e é por isso que eu falo muito hoje em dia, né, sobre se olhar com carinho, se olhar pelada na frente do espelho e se olhar com carinho, olhar com atenção a tua bunda, a tua perna, a tua virilha, e se tá encontrando defeito na hora, agradece pelo que tu tem, porque é o teu corpo, e quando tu começar a se olhar com mais carinho, tu vai redirecionando todos aqueles pensamentos que tu tem de maltrato, né, que eu tive comigo, e vai mudando. Então, quando eu falo isso, não é da boca pra fora, é porque eu tive que fazer isso, porque chegou uma hora que eu tenho um espelho aqui, né, eu me trocava pra frente da janela, porque eu não queria me olhar. Então, óbvio, não é culpa delas, mas acabou acarretando também essa comparação, enfim, bem pesado, né. Eu sempre falo assim, tu tem que se questionar. Tu tá se inspirando ou se comparando? Qualquer perfil que tu siga nas redes sociais. Porque se tu utiliza aquilo como inspiração, porque tu já tem envolvimento com aquilo, tu é positiva, talvez pra quem fosse fitness aquilo ali fazia algum sentido, né? Sim. Mas se tu não tem aquele padrão de corpo, né? Se tu não tem aquele biotipo de corpo, porque a gente tem corpos diferentes, né? Se a gente não tá nesse meio ali, porque eu sempre falo, assim, até pras minhas pacientes, essa questão de para de seguir mesmo, não tá te fazendo bem, tá te nutrindo coisa negativa, pra que tu vai seguir? Pra que tu vai acordar de manhã e se deparar numa outra realidade e às vezes ela é paga pra ir na academia, ela não desembolsa nada e às vezes tu tá numa condição de vida totalmente diferente. Tem que trabalhar, pô, né? Só o simples fato de não acordar às 6 da manhã porque eu trabalho das 8h30 até às 6 já era um bom motivo de eu estar na minha cama descansando, né? Exatamente. Porque eu tinha uma rotina, mas... E trabalha com academia, trabalha fazendo... Sim. Então é uma vida totalmente diferente. A comparação é injusta. Exato. E a gente tem que pensar que o nosso corpo, ele carrega a nossa experiência. Então eu não posso ter um outro corpo, porque eu tenho um corpo que me acompanha dentro da minha vida. Eu tenho as minhas marcas, eu tenho cicatrizes. E se eu tivesse um outro corpo, talvez eu não teria a minha história. Não teria aquilo que me fez crescer, me fez desenvolver. Então eu sempre... tu tem que amar, tu tem que se aceitar. Então a primeira coisa é a autoaceitação daquele corpo. Se reconhecer naquele corpo. Isso. E não é dizer assim, não, então, né, como que eu quiser, não me exercito. Não é isso. Né? Mas se tu se aceita independente de qualquer coisa. E daí tu começa a amar esse corpo. Então tu vai pensando na saúde dele. Então tu começa a comer melhor, mas não porque tu não pode comer as coisas, mas porque tu pensa, não, então isso vai me fazer melhor. Meu corpo precisa de tal coisa. Isso, tu começa a criar uma relação com o teu corpo. E tudo isso, eu acho que até a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Eu tenho que me aceitar, mas não entende que o se amar é um trabalho que, na minha experiência, leva 2 anos. Então, assim, não é de um dia pro outro. E essa falta de tempo da gente se olhar faz com que, quando a gente se olhe, veja só defeitos. Porque é um bombardeio de... Ela é perfeita, ela é bonita, ela tem bundão, ela tem cinturinha, ela é loura, tem cabelo liso. Todas aquelas questões que quando tu vai te olhar no espelho, ao invés de tu, sei lá, tá acostumada em ver a tua beleza, na verdade tu só vai ver a falta dela porque tu tá te comparando com uma pessoa que não tem nada a ver contigo. E até eu fiz um vídeo falando de skincare e eu falei da minha experiência, o porquê que eu amei tanto começar com essa rotina. Porque, são 10 minutos eu me olhando na frente do espelho passando produto e fazendo carinho no meu rosto. Como que não vai aumentar a minha autoestima se eu tô me olhando e me enxergando e fazendo algo de bom pra mim? Se eu não passar creme, ninguém vai notar. Eu tô fazendo aquilo pra mim, pra minha pele, pro meu corpo, porque ele precisa. E cara, só de fazer isso, de ter mais cuidado com o meu corpo, já é sabe, tem toda uma escada, né? Já é o primeiro degrau. Poxa, me olhei, eu existo. Tô prestando atenção em mim. Qual é o próximo passo? O que eu posso fazer? Né? Um passinho de cada vez. E é muito interessante, porque quando a gente começa a ter essa relação, eu começo a me perceber. Então eu começo a ir no ambiente ou estar com alguém e começar a pensar o que isso gera no meu corpo também. Porque a gente tem sensações corporais e a gente ignora. E às vezes a gente tá adoecido por muito tempo, seja uma patologia física ou uma patologia psicológica da saúde mental, às vezes já tá há muito tempo dando sinais corporais. E a gente nessa rotina, a gente não percebe. E quando a gente desacelera, a gente
percebe o mal-estar do nosso corpo, as nossas dores. A gente vai entendendo que são coisas que a gente não tá canalizando, a gente não tá prestando atenção. E a inteligência emocional é exatamente isso, é eu prestar atenção nas minhas emoções. Né? E o efeito dessas emoções no meu corpo, nas minhas relações. Então é bem como tu falou, quando tu passa, né, tu faz o skincare, tu tá se olhando, tu tá passando creme, tu tá te notando, tu tá relaxando. Sim, tá existindo. quebrando, exatamente, tá quebrando um pouco daquela rotina que a gente deixa de existir. Sim. A gente se anula, né? Sempre. E é um vício, eu acho. Não sei se é uma tendência também, pela vida corrida e ter muita coisa pra fazer, ou se é porque ninguém chega em ti e fala, tu já se olhou hoje? Sabe, eu não sei por que as pessoas não se olham com carinho. E é tão mais fácil a gente ver beleza, né? Na fulaninha. E eu queria muito descobrir da onde que veio, né? Essa anulação. Sim, é que na verdade as pessoas não fazem isso. Por isso que elas não te questionam, porque elas também não fazem. Todo mundo estagnado, anestesiado, porque hoje em dia é o sucesso. A gente tem que estar sempre correndo para alcançar o sucesso. E parece que esse sucesso nunca é o suficiente. Sim, porque se tu parar pra pensar, o que é sucesso? Primeiro que as pessoas relacionam sucesso a dinheiro, só que a gente já viu inúmeros casos onde a pessoa fica muito rica, mas também não se sente autossuficiente. Então, ok, já entendemos que sucesso não é dinheiro, mas é o quê? É aí. O sucesso é subjetivo. Eu vou ter pra mim um sucesso, tu vai ter outro sucesso. Só que as pessoas não pensam nisso, então elas enquadram todas no mesmo quadrinho. Então o sucesso é isso, a gente tem que buscar isso. E por isso que as pessoas se frustram, porque elas chegam até ali, mas e não é era o que eu queria. Mas eu não me escutei, eu não me percebi, eu não vi. Às vezes o meu sonho, o meu objetivo é uma coisa que às vezes eu tenho que correr muito menos, eu tenho que fazer muito menos. Mas pra mim aquilo é felicidade, pra mim aquilo é realização. E eu tenho que respeitar isso. E às vezes até os pais têm que respeitar isso nos filhos. Porque às vezes o pai projeta pro filho uma coisa que o filho não quer. E às vezes o filho entra em sofrimento por conta das expectativas maternas e paternas. E a gente para de viver a vida da gente, começa a viver a vida e os sonhos dos pais. E aí a gente vai se afastando cada vez mais do nosso propósito, né? Porque a gente tá na Terra, a gente tem um propósito. Não sei se cada um acredita num trem, mas eu acredito nisso. E muito das terapias que eu fazia mais espirituais, assim, a Amanda, inclusive, fala, né? Que quanto mais perto do nosso propósito, mais a nossa alma é feliz, menos raiva a gente sente e mais em busca da luz a gente vai indo, né? Como que eu vou encontrar a luz se eu tô vivendo o sonho do outro? Exatamente. Não tô enxergando, não tô entendendo o que eu vim fazer nesse mundo, né? Louca. E até pra buscar o propósito, tu tem que estar conectado contigo mesmo. Sim, exato, conexão. Louco. Isso. E é uma conexão real, gente, assim, não é a conexão da internet. Não é estar Wi-Fi, conectado com as pessoas. É estar conectado comigo mesma. Né? Eu até postei no último post, foi assim: quando foi a última vez que tu fez alguma coisa só pra ti? Que tu fez, que tu queria tu mesmo fazer. E aquilo não queria mostrar pra ninguém, não queria tirar foto. Quando foi a última vez? Ou a gente faz quando os outros estão perto, ou a gente faz pra postar aquilo. A gente come, posta, a gente perdeu a relação que a gente tinha com a gente mesmo. De viver o real e o agora, né? E viver pra si, não pras redes. Louca já. Teve uma época que eu vivia pras redes. Há uns 3 anos atrás, onde o feed era perfeito. E aí, quando eu entendi que não era essa mensagem que eu queria passar pras pessoas, apesar de vem muitos questionamentos em relação ao meu feed do Instagram, por exemplo, porque é muita foto maquiada, né, sendo que não é a realidade do meu dia. E eu entrei em conflito, cara. Quem entra no meu perfil acha que eu tô sempre maquiada, acha que eu sou bonita pra caramba, sendo que é ângulo, é foto, é uma câmera muito boa, é maquiagem também. E eu ainda tô nesses questionamentos, mas cada vez mais eu tento não passar uma imagem irreal de mim. Quando eu posto uma foto maquiada, é sempre a divulgação de um vídeo, ou explicando na legenda se aquela maquiagem tem filtro ou não, qual o objetivo daquela maquiagem, que eu não tô sempre assim, então faço questão de aparecer nos stories sem maquiagem, mostrar um pouco da realidade.
Coisa que há 3 anos atrás eu não fazia. Eu literalmente me vestia de uma cor, de rosa, lá que eu queria o feed rosa, saía na rua, tirava 5, 6, 7 fotos de looks diferentes e ia postando na semana. Então, eu ainda não cheguei no feeling perfeito, mas acredito que eu tô mais próxima de uma realidade do que antes. E, a gente não faz por mal. E eu tenho certeza que as pessoas que não me conhecem, né, não seguem assim, sei lá, me seguiu hoje, ainda vai ver só um rostinho bonito e, tipo, nossa, como ela é linda, maravilhosa. É aquilo que tu fala, né? A gente não nasce desconstruída. Sim. Isso é um processo. O processo terapêutico é um processo. Né? Eu tenho inteligência emocional, é um processo. Autoconhecimento é um processo contínuo. Né? A autoestima também. Porque mente quem fala que acorda todos os dias se amando. Ai, mente. Né? Por que não? Porque a gente tem variações químicas também, que, né? A questão da própria TPM, várias outras coisas, hormonais, enfim. E às vezes a gente dá alguma coisa errada, né? A gente queria alguma coisa e não consegue. E isso tudo também molda a nossa autoestima. Mas o que é importante ter junto com a autoestima é a autocompaixão. É eu reconhecer o que aconteceu, por que aconteceu. Sim. Qual era a minha... No momento, como eu estava. A depressão é muito a ruminação do passado. A gente tem sempre uma culpa de coisas que aconteceram e a gente não pode mudar. Então, é muito olhar pra isso. O que eu fiz antes? Eu fiz por uma razão. Porque eu não tinha tido um aprendizado, eu não tava olhando pra uma outra direção. Então, tu começa a se curar quando tu começa a se olhar de uma forma mais empática mesmo. Sim. E quando tu consegue reconhecer a tua condição humana, as pessoas esqueceram isso. E também. se perdoar também, acho que é um dos processos muito importantes, né? Sei lá, eu passei por um... Mano, amiga, dessas minhas idas à psicóloga, eu tava odiando a Tainara do passado e assim, com raiva dela. A Tainara criança, tipo, tadinha. Quem era eu com 8 anos de idade, cara? Eu ia saber o que era empatia? Não dá, né, pra gente se julgar, tem que só se... reconhecer a fase que tu tá vivendo agora e lidar com isso no presente, né? Sim. E aquele negócio que eu falei assim, que inicia nas primeiras relações, é tudo inconsciente. Tua mãe não sabe que aquilo vai te gerar uma baixa autoestima, uma frustração, não. Sim. Porque a tua mãe também vai te dar aquilo que muitas vezes ela teve da mãe dela. Sim. Então a gente vê que são ciclos, às vezes. Por isso que a gente fala, a terapia é muito importante. Porque a terapia ajuda a quebrar os ciclos. A deixar que eu não repita aquilo que não era meu, que era da minha mãe, que não repita aquilo que eu tava fazendo, às vezes, nas minhas relações, né, vários relacionamentos e termina sempre do mesmo jeito. Né, e por quê? Porque tá repetindo alguma coisa que não tá bem curada. Sim. Né, então por isso que a gente fala, a terapia é pra se olhar, é pra olhar as relações, os comportamentos. Miga, esses tempos eu tive uma recaída aí na minha autoestima. Acho que eu ainda tô recuperando. É um caminho meio longo, sei lá, eu vira e mexe, tô nesses altos e baixos aí, como tu disse, tem dias que a gente não acorda, né, super se gostando. A minha questão também é muito uma baixa autoestima intelectual, sempre acho que eu posso saber mais, que eu posso entender mais, que eu posso... Tem que ver se eu erro alguma coisa, sou preconceituosa de alguma maneira, eu me morro por isso por dias. Mas eu tento resgatar isso, nem sempre funciona. Queria saber de ti, sei lá, 5 dicas pra galera começar a ter mais autoestima, enfim, não se sentir inferior às pessoas. O que tu pode dizer pra gente? Acho que o primeiro de tudo é pensar inicialmente, antes das 5 dicas, que é um processo. Então, mesmo dando essas 5 dicas, não é assim, eu vou fazer isso hoje e amanhã eu vou ter autoestima. Não, né? É um processo, demora muito tempo, eu tenho que olhar pra mim, entender as minhas relações, tá? A primeira dica seria não se culpe. Eu acho que é fundamental, né? Entender a condição humana, é procurar e desenvolver autocompaixão. A gente tem um movimento de ser empático com os outros. E às vezes eu sou tão empático com os outros e às vezes eu... né, consigo entender o que o outro fez, às vezes eu fiz igual, mas eu me culpo eternamente e entro numa ruminação e eu não me olho, eu não me perdoo, eu não entendo. Então, primeiro de tudo, eu acho que é não se culpar, tá? A segunda dica, talvez, é não generalize as suas experiências. Não é porque tu teve uma nota ruim, porque tu não ficou tão bonita numa foto, porque tu falou alguma coisa errada, que isso vai acontecer sempre. A gente tem que entender que, às vezes, que a vida é feita de momentos. Então, naquele momento, tu errou, tu tirou uma nota ruim, mas não significa que todas as notas da tua vida serão ruins. Então, procurar entender que
é uma situação e bora viver outra situação que tu pode ter um desempenho melhor, né? Que tu pode se destacar de uma outra forma. Terceira dica, não se compare com os outros. Tem que sempre entender a sua vida, entender o que tá dentro da sua realidade. Buscar inspiração eu acho muito positivo. A gente se inspira na nossa mãe, né, em pessoas às vezes famosas das redes sociais, mas uma coisa é me inspirar nela e usar isso como uma fortaleza, né? Outra coisa é me comparar e usar isso como uma forma de me anular, de me xingar, de me odiar. A inspiração gera amor, gera afeto, e comparação gera ódio, né? Gera vingança, porque eu acabo estabelecendo essa relação ruim comigo, com o meu corpo, com a minha alimentação, com quem eu sou. Então, procure não se comparar com os outros. E se tu vê que tá se comparando, começa a limitar essas relações, seja na internet, seja na vida real mesmo. E sempre se pergunta, se questiona. Porque quando a gente para de se questionar, a gente estagna, né? A gente fica naquela realidade, às vezes, de muito sofrimento. A quarta dica... Tô só anotando. Se conheça, né? O autoconhecimento é muito importante. Eu preciso conhecer as minhas limitações e as minhas qualidades, né? E quando eu começo a limitar as coisas, eu começo a buscar mais, me olhar, né? A buscar o amor próprio mesmo. E a limitação é assim, dizer não. Dizer não pode, é bom, faz bem pra saúde mental. E quanto mais tu diz não, tu consegue escutar não e fica bem com isso. É verdade, cara. Né? Então, quando eu consigo limitar as relações, eu consigo entender que as pessoas limitam também. E isso faz bem pra saúde mental, isso faz bem pra autoestima. Porque eu consigo... Se eu sou boa numa coisa, eu vou começar a aprimorar isso, me envolver nisso. E se eu não sou tão boa numa outra coisa, eu não vou pra aquele lado. Porque gera frustração, né? Se eu, por exemplo, eu não sou boa em matemática, eu não sou mesmo, né? Nem eu. E eu me torno professora de matemática. Qual é a chance de me frustrar? Total. Né? Mesmo que eu estude muito, eu não gosto disso. Eu já reconheço que eu não sou tão boa, então eu vou me frustrar. Né? Agora, se eu sou boa em matemática, eu procuro desenvolver isso e ir nesse caminho. Então, o autoconhecimento me permite também ter autoestima. Sim, fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas. Sem frustração. E a quinta dica é gratidão. Acho que a gente tem que ser mais grato. Porque a gente vive no automático, a gente não percebe as relações. A gente não é mais grato aos nossos pais, aos nossos amigos, ao nosso trabalho, a gente não tem... Ao nosso corpo. Exatamente, a gente não agradece mais nada às nossas qualidades, né? Eu não digo mais obrigado. E dizer obrigado é eu reconhecer que tem coisas boas na minha vida. Eu entender que, bom, eu tive um dia legal, e por que eu não vou agradecer por isso? E quando eu começo a agradecer, eu começo a perceber também os lugares, os ambientes que eu tô vivendo são positivos, eu tô tendo conexões positivas. Quando eu tenho pessoas positivas ao meu lado, eu tenho uma tendência maior de aumentar a minha autoestima, de eu me ampliar. Eu acho que de todos esse é o mais difícil. Guria, gostou de vir? Gostei. Ai, amiga, obrigada. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Espero que sim. Obrigada por ter vindo aqui, por dizer essas palavras tão sábias pra gente. Tenho certeza que vai ajudar muita galera aí que assiste. E é isso, gente. Procurar se enxergar, procurar se olhar. É muito importante. Se tu tem acesso à terapia, fazer também, né? Começa. E caso a galera não tenha acesso, é muito novinha, falta de condições, tu tem alguma dica, algo assim? Eu acho que o principal, assim, se não tem condições financeiras e precisa, tá em sofrimento, procurar na sua cidade, ver se tem CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço do SUS, né, de atendimento pelo SUS, procura na sua cidade, né? Tem também algumas universidades que fazem atendimento com, às vezes, de forma gratuita ou com valor mais baixo. Procurar alguns psicólogos que façam atendimento social, que é um atendimento por um valor mais baixo, né? E iniciar, né? Acho que dar esse pontapé, que se conectem às pessoas reais, assim, ao toque, ao abraço, né? Eu acho que isso tende também a melhorar muito, a aconchegar as pessoas mais. Tá faltando um pouco disso. Tá faltando um amorzinho, né? Toque, isso. Carinho, toque, atenção. Isso, toque real, assim, da gente sentir o calor do corpo do outro mesmo. Né? Mas isso a gente vai aprendendo. Eu acho que isso tudo, as redes sociais, o afastamento, vai ser assim, né, uma forma de sacudir a gente e dizer, peraí, vocês estão fazendo tudo errado. A internet é pra ajudar, não pra afastar. As pessoas ainda são necessárias e importantes. Tu é necessário, tu é importante. Sim.
E se for preciso, só, né, pausar assim e entender que tu é necessário, tu é importante, tu tem valor. Eu acho que isso também é muito importante. É verdade. Amiga, eu amei. Obrigada por ter vindo aqui, também. sua linda. Fala teu Instagram de novo pra galera seguir. É Psicologia Ivana Nunes. Me mandem mensagem também, fiquem bem à vontade. Ela é super acessível, Sim. gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de mais um Travando Fiado. Te inscreve aqui no canal. Acompanha aqui sempre. Se vocês quiserem mais divs, vai no Instagram dela. Ou, quem sabe, chama ela aqui de novo, né? Tu ia gostar de amor. Gente, obrigada. Fica com Deus. Beijos. Um beijo. E até o próximo.